Salve, salve, minha gente! Tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo. Depois de um tempinho, o nosso podcast está voltando, e voltando com um super convidado, um convidado assim, que eu já queria há um tempo e estava assim, será que ele vai aceitar? Será que ele não vai aceitar? E aí, ontem eu falei, você vem, ele topa. Eu fiquei muitíssimo feliz, porque vocês sabem que a gente aqui está entrevistando os principais atores políticos e que tem a ver com as eleições de 2026, seja em nível local, aqui Bahia, ou em nível nacional. E o meu convidado de hoje é o CEO, presidente, diretor do Atlas Intel, aquele instituto que em 2022, aqui na Bahia, acertou quem ganharia a eleição, se teria primeiro turno, se ficaria no primeiro turno, se teria segundo turno. Um instituto que, na verdade, foi o único, porque eu lembro que em agosto daquele ano, o instituto colocou Jerônimo à frente e o Datafolha colocou a CM muito, muito mais à frente do que Jerônimo. Acho que o Atlas Intel tinha colocado o Jerônimo com 38% e o Atlas colocado a CM Neto com 54%. Então, assim, foi um erro muito grande e o Instituto, pelo menos aqui na Bahia, passou a ser conhecido a partir de então, nessas eleições de 2022. Eu até tive não foi uma briga, não, eu discordei usando o Twitter, né, que hoje é o X. E ele, de uma forma muito gentil, foi lá e falou, Cíntia, não é bem isso, e foi lá me corrigindo. Então, eu trago aqui para vocês hoje Andrei Roman. A pronúncia, ele disse que eu posso pronunciar do jeito que eu quiser. Vou chamar de Andrei Roman, CEO da Atlas Intel. Tudo bem? Tudo bom, Cíntia. Muito obrigado pelo convite. Que bom estar com você pela primeira vez. Frente a frente. Pois é, porque a gente já... Aliás, vira e mexe, eu faço algumas perguntas a você pelo WhatsApp. Inclusive, eu tinha perguntado quando é que vai ter pesquisa Atlas, ou seja, possivelmente aí até o final de maio, e acabou não rolando. Vamos começar logo com isso. Quando é que vai ter pesquisa? Vai ter pesquisa sim. A gente está mantendo aqui na Bahia a parceria com o Grupo à Tarde, que foi o nosso parceiro no ciclo eleitoral passado. Temos uma excelente relação com o Jornal à Tarde e eles vão divulgar a primeira pesquisa sobre o cenário eleitoral aqui na Bahia para governo do estado, senado, presidente, em breve. Em breve. Eu queria que você, na verdade, eu falei, para a gente, pelo menos eu conheci o Atlas Intel em 2022, mas vocês existem há quanto tempo? Como foi o começo aí da Atlas Intel? Atlas, no início, o Atlas Político foi uma ferramenta de transparência de dados que eu criei junto com o Thiago Costa, enquanto a gente estava estudando nos Estados Unidos. Eu fiz doutorado em ciência política. Antes disso, eu estudei economia. O Thiago é matemático e cientista de dados. E ele estava fazendo doutorado em matemática aplicada. E durante minha tese de doutorado, em 2013, eu estava no Brasil, eu vi aquelas grandes mobilizações de rua de 2013, que tiveram um impacto muito grande sobre o cenário político aqui. Acho que foi ali, mais ou menos, que começou um pouco da erosão da popularidade da Dilma e do petismo em geral. E a onda mais à direita, a onda bolsonarista, acho que tem raízes bastante claras em 2013. E foi naquele momento que eu percebi nos protestos uma crise de representação política. Existia uma nítida desconexão entre o eleitorado e a classe política. E aí eu pensei, né, com uma cabeça não de empresário, mas de estudante de doutorado, que seria interessante criar alguma ferramenta para que as pessoas tivessem mais informações sobre a classe política, sobre o que os políticos de fato trabalham, quais são os seus projetos de lei, como se elegem, de onde vem o dinheiro de campanha que eles gastam, né? E criar métricas de desempenho. O que é um bom representante, um bom deputado, um bom senador? Qual que é o espectro ideológico, não a partir do que as pessoas
dizem que é, mas a partir de como eles de fato votam em projetos de lei, né? A gente criou essa ferramenta chamada Atlas Político, que não era, no entanto, uma ferramenta comercial, não era uma empresa. Era um site de transparência a partir de dados públicos, sendo que organizados com a nossa inteligência, né? Depois eu acabei meu doutorado, o Thiago acabou o doutorado dele, a gente eu trabalhei como consultor na McKinsey & Company, que é uma grande consultoria de gestão empresarial. Numa segunda fase, né, do meu trabalho com o Thiago, a gente teve uma demanda de um banco grande aqui no Brasil de construir uma ferramenta para antecipar pesquisas eleitorais a partir de análise de sentimento de rede social. Então a gente começou a fazer análise estruturada de texto e estávamos com um viés de tentar entender como irá sair a próxima pesquisa do Datafolha, por exemplo, né? Criamos este piloto para o banco e durante este processo eu me dei conta de que não importava qual boa ia ser a nossa ferramenta preditiva através de análise de rede social, ela nunca ia ser tão acurada, tão próxima, tão precisa de uma pesquisa como uma outra pesquisa. E a partir disso eu comecei a pensar, talvez poderíamos, ao invés de fazermos análise de rede social, de fato começar a pensar num modelo de pesquisa de alta frequência, no entanto, algo mais tempo real, para conseguir então pegar o pulso da opinião pública a cada momento, né? E isso apenas poderia ser feito numa estrutura de coleta de dados que não fosse a tradicional, não teria como ser na rua, não teria como ser via telefone, teria que ser digital, teria que ser barato, né? Porque estávamos apenas começando, então não poderíamos gastar muito dinheiro com isso. E teria que ser uma boa ferramenta, ser precisa, porque era só apenas dessa precisão que a gente conseguiria algum tipo de tração comercial. O que a gente fez é que em 2 semanas a gente montou um piloto de coleta de dados de pesquisa via internet, né? Começando, né, fazendo recrutamento de pessoas na internet. Hoje em dia as pessoas acho que têm mais facilidade em termos de entender como responder uma pesquisa Atlas. O convite pode chegar via Instagram, via YouTube, em alguma navegação de rotina. Acho que nenhum outro instituto de pesquisa no Brasil entrevista tantas pessoas no cotidiano quanto o Atlas, por conta justamente de que a gente tem essas ferramentas de alta frequência que chegam às pessoas todos os dias, né? Então temos uma imagem diária do clima de opinião pública no Brasil, mas também a nível estadual em vários estados. E só para concluir a história, a gente começou assim, a gente tinha essa ferramenta, a gente então tinha uma ideia mais ou menos de como ia sair a próxima pesquisa do Datafolha, e a gente começou a enviar prévias do próximo Datafolha pela nossa medição para clientes do mercado financeiro, explicando que eles tinham margem de erro, mas que as tendências que a gente observava eram aquelas, né? A gente conseguiu acertar os dados do Datafolha umas 4 vezes seguidas. Então a gente enviava essas prévias para clientes potenciais do mercado que não solicitaram isso, mas simplesmente essa é a nossa previsão do Datafolha. Se vocês querem prestar atenção, aqui são as nossas estimativas. E depois de ter conseguido fazer isso umas 4 vezes, a gente falou, bom, agora a gente comprovou de que a gente conseguia antecipar essa pesquisa. Se vocês querem, podem contratar o nosso serviço. A gente conseguiu, a partir disso, uns 30 clientes no primeiro ano. De fato, assim, eu diria, nos primeiros 2 meses da empresa, a gente já estava chegando aí próximo de 30 clientes muito rápido. Então, foi um acidente que deu muito certo. Pois deu muito certo. Tem outro instituto que depois de vocês está fazendo a mesma coisa que vocês fazem, da forma como vocês fazem? Porque quando você fala assim, recrutamento, isso chega
para todo mundo em qualquer lugar. Sim. Por exemplo, aqui na Bahia, 417 municípios, a gente tem uma área rural gigantesca. Sim. E todo mundo hoje em dia tem um celular com internet. E claro que isso facilita. Outros institutos pegaram esse know-how de vocês ou a coisa ainda parou só em vocês? Eu acho que houve ou existe ainda uma certa resistência em relação a mudar como as coisas são feitas. Então, eu acredito que os institutos mais tradicionais agora sim estão mais de olho nisso, mas por muito tempo tinham uma resistência em relação a adotar esses novos métodos. E defendiam que o método deles era muito mais robusto, porque era comprovado em tempo, porque tinha passado por muitos testes. Sendo que ao longo dos últimos anos, ao longo dos últimos ciclos eleitorais, igual aconteceu aqui na Bahia, que foi de fato pela primeira vez na história. Então tem bastante... não foi apenas que a gente acertou a eleição passada. Pela primeira vez na história do Estado, uma pesquisa para governo estadual consegue antecipar o vencedor dentro da margem de erro da pesquisa. Isso nunca tinha acontecido antes. Foi a nossa pesquisa com esse método. E não apenas na Bahia, mas também a nível nacional no Brasil, já em diversas eleições e cada vez mais em outros países. Estou voltando da Colômbia, onde tivemos também um resultado totalmente fora do consenso neste primeiro ciclo eleitoral, com um resultado muito melhor para o candidato radical de direita que as outras pesquisas mostravam, e a Atlas acertou sozinha. A eleição da Colômbia. Então tem uma grande reviravolta e grande interesse em termos de entender a metodologia da Atlas lá. Igual aconteceu aqui. Né? Então o momento que eu estou passando hoje na Colômbia é semelhante ao momento da eleição da Bahia, com a surpresa que tivemos lá no final. E a partir disso, evidentemente, acho que os outros institutos estão de olho para tentar entender o que a gente está fazendo e, de alguma maneira, replicar isso. Já vi algumas pesquisas com coleta digital da Quest, por exemplo, ao longo dos últimos meses. Então, parece que eles estão, sim, tentando aperfeiçoar uma metodologia de coleta de dados e de calibragem digital. Mas não é tão fácil, assim. Tem toda uma inteligência bastante complexa por trás do nosso trabalho. E a partir também dessa experiência internacional que a gente acumulou em tantos países, em tantas eleições. Apenas esse ano trabalhamos na Hungria, na Colômbia, na Guiana, como eleições que já aconteceram, e estamos presentes em mais de 30 países. Então essa experiência em tempo e também de diversidade geográfica, acho que não é tão fácil de ser replicada por outros institutos. A gente vai falar muito sobre Bahia, e a gente também tem um quadro chamado Coletiva de Imprensa, que são colegas da imprensa que mandam vídeo com perguntas, mas já eu chamo a primeira convidada, que é Karine. Mas eu queria, porque eu vi um Twitter seu, um tweet que dizia o seguinte, quando teve a história de Flávio Bolsonaro do áudio. Sim. Que você falou, eu não vou lembrar os percentuais, mas você dizia que você achava que Lula estaria ali como o preferido para ganhar. E com a história do áudio de Flávio Bolsonaro, esse percentual em relação a Lula subiu. Ele estava mais próximo à vitória. E ele só não venceria se ele mesmo, Lula, recaísse sobre ele algum escândalo. Sim. Você continua achando isso depois da história do áudio de Flávio? Sim. Porque depois da história do áudio, ele foi para os Estados Unidos, aí veio a história de colocar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Continuo achando exatamente o que eu falei. Eu continuo achando o seguinte. A maior vulnerabilidade do petismo em uma eleição, não apenas nacional, mas em qualquer eleição hoje em dia, é a associação com escândalos de corrupção do passado. Então, a maior vulnerabilidade do Lula hoje continua sendo
a associação com o Lava Jato, com o Mensalão, né? Agora com a fraude do INSS. Né? São os escândalos de corrupção, onde de alguma maneira alguns dos operadores, dos responsáveis, tinham uma relação de alguma natureza com pessoas relacionadas ao Partido dos Trabalhadores. Né? É muito difícil você capitalizar acima desta vulnerabilidade como candidato da oposição, sendo envolvido no maior escândalo de fraude bancária da história deste país. Né? Então, você tem a maior vulnerabilidade do seu adversário, né? E você não consegue capitalizar, você não consegue mostrar essa vulnerabilidade porque ela está no seu campo de uma maneira, hoje em dia, até mais evidente, né? Porque está em pauta do que no campo do seu adversário. É muito difícil, então, você articular aquela ideia de que não deveria se votar no Lula por conta de questões relacionadas à corrupção e honestidade, quando o candidato não tem uma posição de legitimidade, de credibilidade, né? Seriedade para falar sobre esse tema. Né? Não quer dizer que a base do Flávio Bolsonaro colapsa imediatamente, que ele perde toda a base de apoio, não é isso que a nossa pesquisa inclusive mostrou. Mas existe ainda, nesse centro tão espremido da identificação político-partidária no Brasil, ainda existem pessoas que têm uma cabeça crítica, né, sobre os dois lados. E, no contexto desse escândalo, a rejeição ao Flávio Bolsonaro nesse segmento mais moderado aumentou muito, igual poderíamos esperar depois das revelações que aconteceram. Não me parece que mudar de pauta, mudar de assunto, falar sobre segurança pública, tirar foto com Trump, fazer uma dancinha num comício no Nordeste, não, nada disso eu acho que vai tirar o foco deste escândalo, porque ele é de fato algo muito grave mesmo. A quantidade de dinheiro envolvido, né? A dificuldade de explicar para onde que esse dinheiro foi, o fato de o candidato ter negado que isso aconteceu e depois ter tido que reconhecer. E não apenas reconhecer Parece minutos depois, né? Assim. Minutos depois, e depois outras revelações, né? Tipo, não apenas conversei, mas também fui e visitei o Vorcaro uma vez que já estava em prisão domiciliar. Aí faz uma comitiva, aí o juiz Moro tá ali do lado olhando. Foram tantos momentos constrangedores nessa história que ela é uma história que não pode simplesmente sumir, né? Porque agora vai se falar sobre PCC e pauta de segurança pública e outros temas. Vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto que talvez todo mundo esquece. Não acho que funciona assim, nesse caso. Porque o tema corrupção, além de ser o tema mais vulnerável do Lula, então tem que falar sobre esse tema. É como se você fosse um jogador você fosse um lutador de boxe, aí você sabe que o seu adversário tem um ponto fraco, é o único ponto fraco que ele tem, aí você tá incapaz de, sabe, bater naquele ponto fraco para conseguir vencer, né, aquela luta. É exatamente igual. Não tem como a gente ter uma eleição no Brasil quando mais de 75% das pessoas dizem que o maior problema do Brasil é a corrupção. Não tem como ter uma eleição onde a oposição, de repente, não consegue mais falar sobre o tema corrupção e tenta mudar de assunto porque virou um tema também problemático para si, né? Então, não é um tema que vai desaparecer. É um tema que, de fato, muda muito o contexto da eleição, porque se não fosse sobre isso, o Lula, de fato, seria um candidato bem enfraquecido neste ciclo.
Por que ele seria um candidato bem enfraquecido? Por conta da Bahia, por conta do Nordeste como um todo, né? A base de apoio do Lula no Nordeste nunca foi tão fraca quanto hoje. Que é a relevância dos programas sociais não é mais o que já foi. Porque, de fato, o avanço da violência criou uma demanda social para políticas mais duras contra o crime. Porque os palanques estaduais não são tão arrumados quanto já foram, né? A popularidade dos governadores no Nordeste todo, mais à esquerda, não é tão alta quanto já foi. Então, a tendência para o Lula nesta eleição estrutural é de ele ter menos votos aqui, bem menos. E, por conta disso, uma necessidade de recuperar isso no Sul e Sudeste, mas não é fácil recuperar votos no Sul e Sudeste quando o governo como um todo não foi um governo tão popular, né? Quando ele consegue reter a base, mas não demonstra tanta envergadura em termos de conquistar novos eleitores. Então, por conta disso, o Lula neste ciclo, eu falei isso várias vezes, que estava com um viés de ter uma chance maior de perder a eleição do que de vencer, né? Mas isso não acontece no vácuo. Uhum. Alguém precisa vencer do Lula. Se fosse um candidato, que nem precisa ser o melhor candidato, o mais carismático, mais competente, mas pelo menos um candidato que não acarrete muita rejeição. E isso seria o suficiente. O problema do Flávio hoje em dia é que ele não é mais isso. Ele, de fato, com esse escândalo, também com o nível de rejeição que ele herda do pai dele, ele é um candidato que hoje tem um índice de rejeição acima do Lula. E então, essa fraqueza estrutural do Lula, essa erosão da base petista, acaba talvez não sendo mais tal definitória do desfecho final, por conta da fraqueza do candidato da oposição. E nisso eu mantenho o diagnóstico que eu dei logo depois dos áudios que foram revelados. Não me parece que muita coisa mudou, não me parece que essa visita nos Estados Unidos vai mudar tanta coisa. Agora, você falou dessa questão da corrupção, que 75%, né, das pessoas falam do problema de corrupção, mas parece que a corrupção ela precisa ter um tamanho, precisa ser gigante, porque, por exemplo, Flávio Bolsonaro já estava envolvido na história das rachadinhas, mas daqueles imóveis todos, e eu acho que as pessoas acabam vendo como algo menor. Aí quando você vai para um escândalo financeiro como esse, que a gente está falando de bilhões, eu não sei de onde sai tanto dinheiro, minha gente. Toda hora é um valor assim tão alto para A, B, C, D, o alfabeto todo. É um negócio impressionante. Então, assim, parece que tem que ser algo vultuoso para tocar no brasileiro. Tem várias coisas. Tem a quantidade de dinheiro que realmente é muito alta neste caso, né? Então, assim, motivação da transferência desse montante seria a realização deste filme, né, sobre o Jair Bolsonaro. Mas não tem nenhum filme na história dos Oscars, acho que é de 15 anos, com um orçamento tão grande. Então, assim, é sério, os gringos que ganham Oscar todo ano conseguem fazer um filme com um orçamento menor, e a gente é para acreditar que todo esse dinheiro foi de fato para um orçamento de um filme mais caro do que qualquer filme americano que ganha o prêmio do maior filme por 15 anos. É difícil fazer sentido desse argumento, né? Tava falando mas da além peruca disso, do ator, que foi uma peruca tão péssima. Como é que tanto dinheiro não conseguiram comprar uma peruca boa? Bom ponto. Mas além disso, assim, além de ser difícil acreditar que é uma quantidade tão grande de dinheiro foi toda para o filme, né? Cadê o dinheiro? A gente efetivamente assiste o filme, não parece ter uma correlação entre o dinheiro que foi gasto e a qualidade do que a gente está observando, mas além disso tem também a figura do Vorcaro, né? Então, ele virou de fato um símbolo da corrupção, né? Por conta das festas, né, das mulheres que participavam nessas festas. Era uma espécie de decadência moral, né? Muito
muito triste no contexto da nossa sociedade. Sim. Né? Quando você consegue, como empresário, comprar influência política, comprar influência no Supremo Tribunal Federal, né? Comprar uma escritório de advocacia, né? Da esposa de um dos ministros do STF mais influentes no país, né? Basicamente, você colocar no bolso todas as pessoas mais influentes e poderosas desta república, né? Para continuar operando o seu esquema de pirâmide, né? É impossível, assim, que as pessoas não tenham um sentimento de desgosto e rebeldia em relação a isso, né? Então, o Daniel Vorcaro virou símbolo disso, de uma decadência moral que as pessoas realmente sentem nojo, né? E é essa pessoa, né, para a qual o Flávio Bolsonaro liga e chama de irmãozinho, né? E afirma apoio e depois visita em prisão domiciliar. Essa pessoa pela qual ele demonstra tanto carinho. Isso me parece difícil para que o cidadão comum, principalmente o eleitor de direita, que se sempre, né, ficou em rebeldia em conta dessas questões morais, em rebeldia com a questão da corrupção, é difícil para que esse eleitor de repente, né, aceite algo assim. Essa é a minha impressão. Então, existe evidentemente uma polarização política. Esse eleitor continua num sentimento antipetista muito forte. Não vai mudar de lado para apoiar o Lula com facilidade, né? Então não é que de repente eleitores do Flávio Bolsonaro mudam de ideia e agora amam o Lula e vão votar nele. Mas o mais provável é que eles vão ficar desengajados, eles vão ficar mais alienados do processo político. E numa eleição assim polarizada do jeito que a gente tem, essa mobilização, essa desmobilização da direita bolsonarista, eu entendo que pode muito bem fazer a diferença no desfecho final, né? Ao não ser que surja uma outra alternativa, um outro candidato para a qual esses eleitores podem aderir. E nisso estamos vendo alguns sinais de fortalecimento do Renan Santos, do Caiado, do Romeu Zema. O principal problema sendo dentro disso a fragmentação desse esforço, né? O fato de que são três vias, não uma via, né? Você falou aí de Renan Santos e eu vi alguns trechos de entrevistas de Renan e eu acho que ele é tão extremista, ou mais até, do que o próprio Bolsonaro. Eu fiquei assim assustada, de fato, assim, com algumas coisas dele, sobretudo em relação à segurança. E eu fiz, gente, se Bolsonaro cresceu muito também com esse discurso, é muito fácil que Renan, claro que não nessa eleição agora, mas nas próximas, com um discurso muito... Mas é claro, Cíntia, que esse discurso vende, né? Num país onde a gente tem a impunidade que a gente tem. Você sabe quantos dos assassinatos no Brasil são resolvidos? Em termos de... 8%, né? 8%. Isso quer dizer que de 100 assassinos... 92 nunca são punidos, nunca são identificados, nunca vão sofrer pelo que eles fizeram, que foi destruir a família de alguém, tirar a vida de alguém. Isso é muito grave. Então é impossível quando você, como cidadão, perde o celular, né, para alguém que te assaltou. Mas muito pior, né? Quando você sofre com um assassinato, né? Que é até uma experiência não tão pouco comum. Você saber, um amigo de alguém, né, levou uma bala, foi morto. Numa briga de gangue, na periferia de Fortaleza. Acontece todos os dias, né? Muito difícil você lidar com esse fenômeno social e não ficar inspirado, né, por uma proposta radical de achar uma solução para colocar um fim,
essa impunidade. Mas que é radical, é extremista e que não vai botar fim. Porque você mata 10, surgem 20 bandidos. Você vai matar 20, vão surgir 50. Mas o que o Renan Santos diz é que o modelo dele é Bukele, né? E sim, se a gente olha o que aconteceu no El Salvador, deu certo. Olha o índice de resolução de assassinatos no El Salvador, não é 8%. E olha o índice de assassinatos do país mais violento das Américas para o mais seguro hoje. Deu certo. Evidentemente, é um país muito, muito pequeno, com circunstâncias bem peculiares. Os maras, que era a principal, né, o grupo criminal do país, eram todos tatuados. Então, uma vez que você se propõe pegar eles, tá escrito na testa de cada um, eu sou um deles, me pega. Não é exatamente a mesma coisa aqui, né? Então, tem, questões relacionadas ao que foi possível fazer no El Salvador que não vai ser possível fazer no Brasil. E eu não acredito que a história do El Salvador pode ser replicada com facilidade aqui. Não vai ser fácil. Mas o que é nítido é que as pessoas querem soluções, né? E querem melhora. E querem perceber essa melhora. Aqui na Bahia é um assunto muito grande. A violência, a penetração das facções criminosas dentro do interior, né? E onde estão as políticas públicas propostas, não apenas, não é uma crítica à esquerda, mas também à direita, né, mais bolsonarista, onde estão assim, os grandes feitos, né, em termos de inteligência, de dados, de investigações criminais, de conseguir dar um fim a esse fenômeno. Me parece que nem o PT, nem o PL tem muito o que mostrar hoje, né? Nem o DERIT e nem, assim, os responsáveis por segurança pública no governo Lula tem muito o que mostrar. E nesse contexto, assim, me parece que existe uma demanda social muito forte para colocar um fim à impunidade. E, então, por conta disso, o discurso do Renan, por mais radical que ele pareça, se ele conseguir passar credibilidade de que ele entende melhor do tema, mesmo que com uma postura muito radical, ele vai ganhar bastante tração. É o que acontece também na Colômbia. A gente está olhando essa eleição que eu cobri ao longo das últimas semanas. Belardo da Espiré, o Tigre, que faz uma campanha... agora todos os candidatos de direita adotaram um felino, né? O tigre, a onça, o leão do Milei, enfim. O clima na Colômbia é semelhante. Um país que ainda tem a questão das guerrilhas, ainda tem a questão dos cartéis de drogas, né, de plantações de coca, né. Anos e anos depois que o Álvaro Uribe adotou políticas de segurança bastante controversas, duras, né, esse fenômeno ainda não está completamente sob controle. E não estando sob controle, o discurso do Abelardo, então, ganhou bastante popularidade. Então, a gente já vai falar aprofundar mais essa questão de segurança aqui na Bahia com os candidatos Jerônimo e ACM Neto, que é realmente a bola da vez. Mas antes a gente vai para o nosso quadro, o Coletivo de Imprensa. Eu convidei Karine Andrade, do Política Livre, e também Eduardo Tito, do Notícias da Bahia. Vamos começar com Karine Andrade. Olá, Andrei, tudo bem? Eu sou Karine Andrade, repórter do Política Livre, e eu queria entender um pouco sobre a confiabilidade dessas pesquisas de opinião. A cada momento surge um instituto diferente, institutos muitas vezes que a gente nunca nem ouviu falar, e isso acaba afetando um pouco a credibilidade dessas pesquisas, porque cada instituição dessa divulga um resultado diferente. Às vezes o cenário é até o mesmo, só que um dá um resultado, o outro dá um resultado que não tem nada a ver, e eu queria entender de você o porquê que isso acontece, se é por conta somente da metodologia que cada instituto usa para fazer as suas pesquisas, ou se existe alguma outra questão que talvez o público não tenha acesso.
Porque um fato também que causa estranhamento é que a maioria das pessoas, pelo menos no meu círculo social, enquanto repórter também, eu não conheço ninguém que já tenha sido procurado para ser ouvido em alguma pesquisa de opinião. E aí a gente vê muitas vezes alguns cenários que a gente que está na política, no bastidor, a gente sabe que ele não é tão fidedigno. Então eu queria entender de você o porquê que isso acontece e se existe alguma forma de a população se precaver para tentar, pelo menos, saber se aquela pesquisa ela tem alguma credibilidade no mercado ou se é, de repente, alguma pesquisa que pode ser comprada, pode ser tendenciosa. Agradeço a você pela explicação. Abraço. E aí, André? Obrigado pela pergunta, Karine. Bom, eu sou representante da Atlas Intel. Eu posso responder pelo nosso trabalho, pelos nossos números, pela nossa trajetória. E me parece que a gente construiu uma trajetória de muita credibilidade. Como? Bom, principalmente acertando resultados eleitorais no mundo todo, em contextos onde nossos números muitas vezes eram bem fora do consenso, com robustez metodológica, com imparcialidade, né? Acho que a nossa postura é uma postura de muita objetividade e imparcialidade num contexto cada vez no mundo polarizado, né? Muitas vezes a gente é atacado quando um número para um candidato piora ou desaponta, né? Foi o caso aqui, quando a gente mostrava a Semineto perdendo de uma maneira inesperada em relação às outras pesquisas. Fomos muito atacados por conta disso. Fomos atacados agora pelo Flávio Bolsonaro pela questão da queda dele depois do áudio do Vorcaro. Muitas vezes somos atacados pela esquerda nos Estados Unidos. Fomos muito atacados pelos democratas quando antecipamos a vitória do Trump, né? Estamos sendo atacados agora na Colômbia, odiados pela esquerda, porque estamos mostrando o candidato de direita vencendo a eleição no primeiro e no segundo turno. Então, eu tenho bastante tranquilidade para dizer que ao longo do tempo conseguimos construir uma trajetória de muita credibilidade. Agora, isso é o que eu respondo em relação à minha empresa. Não todas as empresas são iguais, não todas as empresas possuem boas metodologias, não todas as empresas possuem uma imparcialidade de influência política, não todas as empresas lidam com conflitos de interesse da mesma maneira. Existem pressões competitivas no mercado, né? Então, imaginamos que você tem um novo instituto de pesquisa e você precisa de um cliente. O que você vai entregar para aquele cliente? Bom, você tem um candidato que precisa colocar na mídia um resultado mais favorável do que outras pesquisas colocam. Uma possibilidade que você tem, né, naquele instituto é de buscar, de alguma forma, tentar ajudar, né, para segurar aquele cliente, né, e dar um número que agrade, né? E tem, no contexto, né, da economia capitalista, um evidente incentivo de tentar fazer isso para você conseguir se segurar e sobreviver naquele início, né, da trajetória daquela empresa no mercado de pesquisa. Então, tem, sim, pesquisas manipuladas, né? Tem, sim, pesquisas que buscam servir uma narrativa política. Não é apenas algo que acontece na Bahia, não é uma coisa que acontece apenas no Brasil, é no mundo todo, certo? E dentro disso, estamos sempre na Atlas acreditando que o que a gente tem de mais valioso é a nossa reputação, a nossa credibilidade. Então, as pessoas que trabalharam com a gente, como clientes, parceiros de mídia, que observaram nossa trajetória, vão poder observar de que muitas das coisas não tão limpas que acontecem no mercado de pesquisas no mundo é o tipo de envolvimento que a Atlas nunca teve e nunca vai ter. Mas, por exemplo, vocês vão de novo fazer parceria com o Jornal à Tarde, mas vocês poderiam trabalhar com políticos?
Ou vocês não aceitam, ou A gente está, para divulgar de fato, para codificar uma política de conflito de interesse em relação a campanhas políticas, né? Que vai dizer o seguinte, né? A gente tem, Cíntia, trackings, ferramentas de atualização de dados de alta frequência, né? Que são contratados por clientes privados, né? E algo que pode acontecer com alguma facilidade, e já aconteceu, né? É que eu tenho uma empresa, um banco, um fundo, que chega, contrata a pesquisa e eu descubro que de fato existe algum candidato amigo, né? Daquele grupo empresarial e que então passa a receber aqueles dados, né? Então, inevitavelmente, esses dados vão chegar para uma campanha, né? E não é um processo que eu consiga controlar perfeitamente. Então, para lidar com isso, a gente decidiu fazer o seguinte. A gente oferece às campanhas, em geral, a possibilidade de assinar nossas pesquisas de alta frequência, nossas ferramentas de pesquisa de alta frequência. Não é um serviço exclusivo. Qualquer campanha pode contratar este serviço. E, portanto, é como se você fosse contratar uma assinatura de qualquer jornal, uma assinatura de qualquer serviço de tecnologia. E não tem nenhum tipo de envolvimento da Atlas ou meu, pessoal, na estratégia de campanha, em ajudar um candidato de qualquer maneira. É um serviço de prateleira que qualquer campanha vai poder contratar. É a nossa política de lidar com conflitos de interesse pela frente. Então, isso quer dizer que na Bahia, se qualquer uma das campanhas para Senado, governo do estado, presidente, quer contratar um serviço de inteligência da Atlas, tem a possibilidade de fazer isso. E, por exemplo, o Jerônimo e a ACM Neto, os dois poderiam contratar? E você acha que não vai ter como ter conflito? De jeito nenhum aí no... Eles também, se isso for algo que incomoda muito, podem também optar por não contratar. Não tem nenhum problema em relação a isso. Entendi. Vamos agora com Eduardo Tito, do Notícias da Bahia, fazendo pergunta. Olá, Cíntia. Olá, Andrei. Olá, amigos do Aqui Só Política. Eu sou Eduardo Tito, do Notícias da Bahia. Andrei, a minha pergunta para você é o seguinte. A Bahia, com 417 municípios, é dividida em 27 territórios de identidade. Como é que a metodologia da Atlas Intel consegue alcançar um território tão amplo e diversificado? Bom, é muito fácil no nosso caso, porque em todo lugar na Bahia, em todo lugar do interior, as pessoas usam isso. Usam um aparelho de celular, um smartphone, para se comunicar com amigos, família, colegas de trabalho, para você funcionar na sociedade moderna, hoje, esse aparelho é indispensável, né? Não é indispensável apenas em Salvador, no Rio de Janeiro, em São Paulo, é indispensável basicamente em todos os rincões desse país. Isso quer dizer que enquanto tiver pessoas numa navegação de rotina na internet utilizando este aparelho, a oportunidade, a janela de oportunidade que a gente tem para chegar nessas pessoas com os nossos estudos. É assim que a gente faz. Por isso que uma pesquisa Atlas, em média, uma amostra de uma pesquisa Atlas incorpora na Bahia mais de 300 municípios e pesquisas presenciais não chegam em mais de 100. Né? Uhum. De fato, não chegam em mais de 70, eu acho, né, em geral. A disparidade entre a diversificação territorial numa pesquisa de internet versus uma pesquisa presencial é enorme. Eu falei que a gente ia falar de segurança, porque aqui, Bahia, né? A gente sabe que a Bahia tem índices muito gigantescos quando se fala de violência. O Atlas mostrou até que houve aí uma queda de, se não me engano, 9%, alguma coisa assim, mas ainda é muito grande. São várias cidades que estão entre as 20 mais violentas do país. Eu vejo muito o candidato de oposição, ACM Neto, explorar isso.
Mas também já vi muitos comentaristas falando, olha, não adianta ficar explorando essa questão de segurança, porque, na verdade, as pessoas, por exemplo, que estão no interior, que não percebem a violência, elas querem saber se vão ter comida no prato, se vão ter um emprego, e que isso seria mais importante do que você falar simplesmente da questão da segurança, que aí, de acordo com esses comentaristas, fica mais centrado aqui na capital. Você enxerga dessa forma ou segurança realmente vai ser o grande ponto dessa eleição aqui na Bahia? Eu acredito que a segurança vai ser um dos pontos, né? É um problema maior do que já foi, né? Ao mesmo tempo, é um problema maior em Salvador e nas cidades grandes do estado, em comparação com algumas, assim, os municípios menores. Eu vejo também que para um governo petista, o governo da Bahia, não apenas sob Jerônimo, mas já sob Rui, teve uma postura muito mais agressiva no combate contra o crime, também uma certa controvérsia dentro da própria esquerda em relação a isso, a violência policial, né? Então, certamente não foram, assim, governadores que quiseram aparecer lenientes em relação ao crime. O maior desafio sendo não tanto essa postura né, de moldura ou de discurso, mas efetivamente a comprovação de resultados, né, de conseguir baixar os índices de violência, e nisso não tiveram um êxito tão grande, eu diria. Os indicadores da Bahia não são bons, né, no quesito criminalidade hoje. Essa é a realidade do Estado, né? Então é um ponto de vulnerabilidade da atual gestão, é um ponto de vulnerabilidade do Jerônimo, a questão da segurança, por mais que venham sendo feitos investimentos e o discurso seja bastante beligerante, a situação não é boa, e isso então na margem eu acredito que fere politicamente o Jerônimo. Mas não é o único tema dessa eleição, né? É um governador que tem outras pautas, né, que continua tendo pautas de obras no estado inteiro, né, que está numa sintonia muito grande com prefeitos do interior para a realização destas obras, né? Então, ele acaba conseguindo compensar, no meu entender, a pauta da segurança pública com uma visão muito mais positiva em outras áreas, né? A área de educação, a área de obras, então, infraestrutura em geral. Então, no contexto de uma eleição muito acirrada, sim, a segurança na margem é ruim para ele, mas ao mesmo tempo ele conseguir se redimir um pouco em outros campos. Na eleição passada, 2022, foi para o segundo turno, né? A primeira vez que se vai para o segundo turno desde Jacques Wagner. E agora a gente também vê, por exemplo, a possibilidade de ter um segundo turno, mas vê também um governador que não é tão bem avaliado, se a gente coloca sempre em comparação Rui Costa, por exemplo. Sim. Você atribui isso a quê exatamente? A um cansaço, que se fala tanto, a um cansaço desse grupo de quase 20 anos? Ou especificamente a gestão de Jerônimo Rodrigues como governador e em 2022 como ex-secretário de Educação, e os índices de educação não eram bons índices e até hoje não é um bom índice. Você atribui a quê essa dificuldade ainda de Jerônimo? Eu acredito que há um certo cansaço, não apenas em relação ao Jerônimo, mas em relação ao petismo. A Bahia ainda vai, né, votar na eleição presidencial com uma grande margem em favor do Lula, mas também é verdade que talvez será, mesmo assim, a menor margem desde a eleição de, provavelmente, 2002, né, aqui. Então, ao mesmo tempo que Bahia continua um bastião da esquerda, o momento agora é um momento de enfraquecimento estrutural da esquerda, né?
Por conta do que a gente discutiu um pouco antes, essa relevância menor dos programas sociais, o fato de que os jovens, de fato, estão olhando muito mais para a direita, né? A politização dos jovens reflete uma certa falta de adequação do discurso da esquerda, uma falta de renovação desse discurso, né? Em função de mudanças dentro da sociedade, econômicas e culturais, né? A classe média baixa, que se aproveitou de programas sociais dos governos de esquerda, tem outras aspirações, né? Então, tem uma visão mais meritocrática sobre como avançar. Então, donos de pequenos, médios negócios sofrem com taxas altas de juro, como endividamento, esperam outro tipo de apoio do governo federal, do governo estadual, e não está observando esse apoio chegar. O que está observando é burocracia, impostos, e não gostam disso. Então, há um enfraquecimento estrutural da esquerda, além da questão da aprovação do governo Jerônimo, eu diria. E não diria que o governo Jerônimo, nesse sentido, é uma exceção no Nordeste. Se a gente olhar para o Rio Grande do Norte, se a gente olhar para o Ceará, não diria que a situação aqui é muito melhor ou pior de outros governadores de esquerda. Então, contexto um pouco mais assim, do Nordeste como um todo. O que eu também acho que vai ser interessante ao longo deste ciclo eleitoral é observar o custo da polarização, tanto sobre o Lula quanto sobre o ACM Neto. Um ponto que eu fiz ontem à noite, eu dei uma palestra na Associação Comercial da Bahia sobre as questões relacionadas à polarização. De onde que vem, quais são as manifestações, e uma reflexão sobre o custo dessa polarização para a sociedade. A gente não pensa o suficiente enquanto isso ruim para a nossa política e para a convivência, seja dentro da família, do ambiente de trabalho, e principalmente para o que a política, no contexto democrático, consegue produzir. Os custos são enormes. Uma pergunta que eu fiz no início era um grupo de empresários, né? Então, a maioria provavelmente tem um viés muito de direita, né? Tem alguns que têm talvez um viés de esquerda, mas a empresariado em geral é muito mais à direita. A pergunta é assim, para abrir, né? Eu gostaria de saber quantos de vocês deixariam de vender os seus bens e serviços, ofertar os seus bens e serviços para a mais ou menos metade do eleitorado da Bahia que tem uma identificação com o petismo. E quantos de vocês gostariam ou deixariam de ofertar seus bens e serviços para ou quase 1/3 do eleitorado que hoje em dia se identifica com o bolsonarismo, né? Provavelmente vocês não fariam isso. Vocês não incorreriam esse custo apenas porque vocês realmente têm um lado muito bem definido dentro dessa polarização, né? Isso é muito óbvio. Então, quando o custo é sentido dessa maneira, as pessoas rapidamente correm da polarização. Né? Infelizmente, não é esse tipo de lógica que se aplica para a discussão de políticas públicas, para brigas por conta de política com amigos e familiares, e principalmente para legislação, né? Para quando a gente discute escala 6x1, impostos, taxa das blusinhas, qualquer assunto hoje em dia, ele vira uma oportunidade para atrapalhar o outro lado político apenas. É mais rejeitar, infernizar a vida do outro do que de fato pensar num consenso propositivo que é bom para nós todos, enquanto economia, enquanto sociedade, né? Existe um custo da polarização também em termos de eleições, né? Uma polarização maior aqui na Bahia quer dizer o quê nesse próximo ciclo? Que provavelmente o voto cruzado, né, entre Lula e ACM Neto tende a cair. Né? Polarização maior quer dizer justamente isso. Então, Lula vai perder alguns eleitores que gostam mais do ACM Neto que gostam dele nessa próxima eleição. Então, provavelmente Lula vai sofrer por conta disso. Mas, se isso é o que acontece com o Lula,
muito provavelmente isso também pode acontecer com ACM Neto. Alguns eleitores que cruzaram a ponte, né, na eleição passada, que eram lulistas, mas votaram no ACM Neto porque gostavam da figura dele, e acreditavam que ele é mais preparado, mais experiente, né, para governar a Bahia. Talvez alguns desses eleitores lulistas, dessa vez, não vão mais cruzar essa ponte. E nisso, quem perde, né, pode ser os dois, ao mesmo tempo. Isso é um pouco contraintuitivo. Você pensaria que Lula, numa situação de muito desafio a nível nacional, e aqui na Bahia, perdendo eleitores em relação ao passado, se a esquerda fica mais fraca, então automaticamente o lado da direita se aproveita disso. Bom, quando há voto cruzado, acaba que essa equação não é exatamente a mesma, né? E isso eu acho que será o fenômeno mais interessante desta próxima eleição para governador aqui. Então, pelo que você fala, aí então quem leva melhor é Jerônimo. Não. Porque se a ACM Neto perde... O que eu falei é que mesmo com índices de popularidade do governo federal e do governo estadual em queda aqui na Bahia, sim, o Jerônimo, governador, vai continuar bastante competitivo nesta corrida para governador. Sim, por conta deste fenômeno. Uhum. Aqui a gente pode... Mas quem leva melhor, pior, isso vamos ver nas pesquisas Atlas à Tarde, que a gente vai divulgar e que eu não posso revelar. Mas aqui. assim, muita gente está dizendo essa eleição desse ano vai ser primeiro turno. Ou Jerônimo ou ACM Neto vai ser primeiro turno. Você acredita também que essa eleição vai ficar no primeiro turno? Não sei. Eu, de fato, não acredito que vai ficar no primeiro turno, porque vão aparecer candidatos alternativos. Vamos ter provavelmente um candidato do PSOL. Podemos ter algum Ronaldo candidato Mansur. de algum outro partido pequeno. É uma eleição que vai estar provavelmente decidida por uma margem de votos muito pequena. Então, vamos ver. É muito mais provável que se defina no primeiro turno que da vez passada, visto que não temos mais o João Roma, né? Mas entre provável e com certeza há uma diferença. Eu diria que deveríamos esperar mais um pouco para ver essas candidaturas nanicas, quantas são, e se alguma delas de fato não consegue decolar um pouco para ter essa certeza. Agora tem um fenômeno acontecendo aqui que é em relação ao Senado. Rui Costa está com um percentual maior, ele candidato ao Senado, que foi governador, ministro da Casa Civil, maior do que Jerônimo Rodrigues. Como é que você enxerga isso? O percentual de Rui é sempre muito maior do que o de Jerônimo. Eu acho que o contracandidato do Jerônimo também tem a ver com isso. Então, o ACM não está na corrida para o Senado. Provavelmente, se ele fosse, o percentual do Rui Costa seria menor na corrida para o Senado. Não é um percentual que se define abstrato. Se define em competição com alguém, né? Então, provavelmente isso... vamos dizer assim, não necessariamente a pontuação melhor do Rui Costa é apenas o mérito dele, é também o demérito, né, dos outros candidatos naquela corrida do Senado. Não, mas é porque eu tô falando assim, porque normalmente é o governador que puxa o senador. E agora tá sendo o contrário. O Rui Costa está acima de Jerônimo Rodrigues. Mas nesse caso, o Rui Costa foi governador 2 vezes. De fato, ele mantém índices de favorabilidade muito altos. Ele foi um governador mais popular do que o Jerônimo. Então, assim, os índices de aprovação dele sempre foram melhores. Então, é natural, assim, observar, principalmente quando ele não tem um contracandidato quanto o ACM Neto na corrida para o Senado, não me parece nada tão estranho ver que ele tem um percentual maior, né? Essa coisa só pra gente encerrar, essa coisa de time, né, que eles têm, né, o pessoal do PT, o time do PT, aí tem o candidato ao governo, Senado, tarará. Isso é muito forte no inconsciente do eleitor? Eu acho que é menos do que já foi. Continua forte, mas
na vez passada, o único motivo para votar no... Vamos não dizer o único, mas o principal motivo para votar no Jerônimo era esse time, porque ele não era tão conhecido. As pessoas, de fato, queriam um projeto de continuidade, mas não conheciam tanto a figura do candidato. Então, acreditaram nesse projeto de continuidade. Hoje em dia, o Jerônimo é mais conhecido. Ele anda pelo interior bastante, né? Ele tem um certo carisma, ele se reúne com prefeitos. Então, é muito mais difícil, eu entendo, pensar que o voto no Jerônimo desta vez é o voto do time, do que é, de fato, também o voto dele, né? Depois de ter sido governador, né? Então acho que vai ser um voto de fato um pouco mais personalista. E também a sua pergunta diz um pouco a respeito disso, o fato de que o percentual na corrida para o Senado é bastante diferente da corrida para o governador, né? Indica de fato que esse conceito do time tem seus limites e eles estão sendo também um pouco testados neste ciclo eleitoral. Você falou aí muito de Lula, só para trazer um dado que acho que todas as pessoas sabem, assim, acho que Lula nunca teve tanto na Bahia como no último ano. Então, há uma possibilidade de ele estar aqui agora em maio, inaugurando um hospital em Alagoinhas, 2 de julho também. Ele deveria, isso é bem importante, porque ele não está numa situação boa no Nordeste, então ele deveria continuar, se ele quer manter mais sólida essa base que de fato está num processo de erosão, é o tipo de coisa que ele deveria estar fazendo. Pois é, aí ó, recado, a dica de Andrei. Andrei, muitíssimo obrigada por você ter aceitado o convite. É um prazer estar aqui com você. Foi um prazer te conhecer e eu espero que a gente possa se falar ao longo aí quantos meses para a campanha, enfim. Com muito prazer, retornarei a próxima vez que estiver por Salvador. Muito obrigado. Tá certo. Minha gente, muitíssimo obrigada aí pela audiência de vocês. Ainda não sei quem será o próximo convidado, mas vai ser um convidado bacana, eu tenho certeza. Por favor, siga a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, o Aqui Só Política, e também acesse o site da gente, o aquissopolitica.com.br, tá bom? Um beijo, tchau, tchau. Deixa eu agradecer a Karine Andrade, do Política Livre, e também Eduardo Tito, do Notícias da Bahia, por terem participado aqui dessa conversa com o Andrei. Um beijo, tchau, tchau.